Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou compartilhando aqui com algumas pessoas. Edson Pereira, seja bem-vindo. José Bezerra, seja bem-vinda. Bem-vindo. Magdália, seja bem-vinda. Marlene, seja bem-vinda. Berenice, boa tarde, Berenice. Alaí Alves, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda. Todos vocês, Maria, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Gente, quando Jesus morreu, quando Jesus foi sacrificado na cruz, ele volta, ele faz a Santa Ceia com seus discípulos, ele se reúne com seus discípulos, com Maria Madalena, não é isso? E tem aquele momento que Jesus volta para o Pai, ele vai embora, ele volta para o céu. E quando Jesus está fazendo a sua ascensão, ele está sendo assunto ao céu, ele diz o seguinte aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, para que do alto eu, Deus, vos revista com o poder do Espírito Santo. Não é isso que diz a Bíblia? Então, qual é o mistério que tem nisso? Aí lá na frente, um pouquinho mais à frente, isso está em Atos, no livro de Atos, na Bíblia, Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, a ascensão de Jesus. Aí lá na frente, em Atos 2, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Olha que coisa linda que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa palavra é que só a oração é o único portal que te leva aos dons espirituais. A oração, ela acelera o seu processo. Obrigada, meu amor, que Deus te abençoe. Márcia Alves, seja bem-vinda, minha linda, em nome de Jesus. Maria Duarte, Fátima, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Marcos, Mary, Nelson, Gláucia, sejam todos bem-vindos. Gente, não sai daqui não, porque a gente hoje vai pegar fogo como aqueles discípulos ali em Atos 2, Atos 2, né? Capítulo 2, a partir do versículo 1. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Como se deu isso, Vitória? Foi um processo, gente. Foi um processo. Jesus primeiro foi ao céu, não é? Foi assunto ao céu. Antes dele ser assunto ao céu, os discípulos estavam todos reunidos junto com ele e ficaram olhando. Então Jesus disse para os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, que eles ficassem reunidos em oração, que eles buscassem, porque do alto Jesus ia enviar o Consolador. Esse Consolador chama-se Espírito Santo. O Consolador é o próprio Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que oração é portal. Portal para os dons, portal para a vitória, portal para o seu crescimento espiritual, para o seu despertar, para a sua conversão, porque você pode ter a sua religião, ser um praticante,
você pode ser uma pessoa espiritualizada, mas muitas vezes nós relaxamos na questão de orar. É como se houvesse um impedimento. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Isso também é espiritual. Porque o inimigo, ele sabe que se você orar mais... Eu repito essa fala que não é minha. Mais oração, mais poder. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vinda, minha linda. Que Deus te abençoe. O Zé, seja bem-vinda. Valda. Wanda Santana, seja bem-vinda a todos. Hoje a minha meta é 5 biscoitos e 3 pessoas para ativar o ritmo. Em nome de Jesus. Só isso. 5 biscoitos e 3 pessoas. Ativa o ritmo aí, gente. Vamos cumprir essa meta para que a gente possa verdadeiramente botar mais pessoas dentro dessa live. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas entrem nesse mistério essa tarde. Essa tarde eu quero que você pegue fogo. Essa tarde eu quero que você seja batizada com o Espírito Santo. Porque você já é um escolhido. Você já foi chamado por Deus. Deus quer te encher. Mas a ferramenta primordial é a oração. E oração é relacionamento com Deus. E se você se relaciona com Deus, ninguém te para, ninguém te vence. Você já passou por altos e baixos, você já passou por tantas coisas. E eu quero dizer uma coisa a você. Não perca tempo agora, nesse exato momento. Invista na sua vida espiritual. Invista para que esse portal de milagre possa se abrir na sua vida. Vitória, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te dizer como. Orando mais. Dê toda a sua atenção, toda a atenção que você puder à questão da oração em sua vida. Dê espaço para que verdadeiramente Deus ele possa trabalhar de uma maneira que todos vejam o brilho de Deus na sua vida. Porque o problema não é você estar numa religião ou você estar na igreja. O importante, o problema é você ser a igreja. Então, do jeito que os discípulos foram cheios com o Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa, que o ministério daqueles discípulos só começaram, manda esse problema você ser a igreja. É verdade, nós somos a igreja. Então, o problema José Bezerra, é isso mesmo, nós somos a igreja. Então, Deus, ele não vai usar, ele não quer usar. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Marineide, seja bem-vinda. Zilda, seja bem-vinda. Carvalho, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus quer usar você. É com você que ele tem negócio. É com você. É para você que ele está assim, dizendo agora para você que está entrando nessa live. Ele está dizendo, você é o sal da terra e a luz do mundo. Porque se verdadeiramente você é a igreja, pense bem, a igreja age como igreja. A igreja é o templo, é a casa de Deus. E eu vou repetir uma coisa que eu repito em todas as lives. Quem vai fazer o milagre agora é você. E você pode dizer, Vitória, isso é blasfêmia? Não é blasfêmia, não. Jesus disse, se você crer, você fará todos os milagres que eu fiz e outros milagres maiores ainda farás. Deus está lhe dando autonomia. Sabe, houve um momento que Deus ele vai para o jardim de Getsemane orar. Ele vai para o jardim das oliveiras orar. E ali ele chama 2 discípulos para que o acompanhem.
E Jesus começa a orar pela madrugada, pelas 3 horas da madrugada. Era o horário primordial que Jesus orava. Eu já expliquei aqui. Porque o que é que acontece nesse horário? Esse horário do sono é um horário tão especial, aonde nós seres humanos, gente, isso é neurociência. O nosso cérebro, ele fica com uma capacidade de abstração e de integração entre os dois, o consciente e o subconsciente. Então, os véus entre os dois mundos estão tão finos que você pode atravessar, transitar por eles. Nesse momento, você pode trazer desse outro mundo, esse mundo mais espiritual, esse eu maior, e você pode trazer das mãos de Deus os dons espirituais que você tanto busca. Esse crescimento espiritual, essa expansão de consciência. Gente, não é por acaso que as pessoas que meditam, elas despertam e elas têm uma sabedoria muitas vezes sem igual. E muitas vezes você diz assim, mas oração é diferente de meditação. Não. O mergulho é para dentro e quando você silencia, você verdadeiramente, você está dando espaço para que Deus possa falar através de você. Então, quando você entra em oração, você se dá para Deus. Você se aproxima dele. Você sabe, você tem um livre-arbítrio. Você só vai para perto dele se você quiser. Você só faz se você quiser. Deus, ele te chama, independente da tua religião, da tua escolha sexual. Eu não quero saber, eu só quero que você me dê uma chance. Escuta essa palavra, em nome de Jesus. Curte essa live e manda um biscoito para mim. Ativa o Rétima. Vamos pagar aqui a meta, gente. Obrigada, amigo. Obrigada, que Deus te abençoe, Albert. Seja bem-vindo nessa live todos os dias, sempre seja bem-vindo. Maria, seja bem-vinda. Lara, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, todos vocês. Compartilha, gente, porque existem muitas pessoas que não entendem o mistério da espiritualidade. Existe a religiosidade e existe a espiritualidade. Existe uma vida espiritual. Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo vem e diz para nós que viver é espírito. Viver é espírito. E se você verdadeiramente está na unção, você está ligada à árvore. Você é um galho que vai dar muitos frutos. Você vai crescer, você vai expandir. Você é uma dessas pessoas que escuta uma palavra dessa e de imediato você se identifica com alguém, lembra de alguém, você compartilha, você quer levar, você quer expandir, você quer ver outras pessoas despertando também. Porque tem gente que é tão mesquinho, que aprende e depois fecha a boca. É isso mesmo, gente. As pessoas são tão mesquinhas que quando elas aprendem, elas fecham a boca, elas represam tudo para si mesma. Eu vou aprender isso, mas eu não vou dizer a ninguém, é só para mim. Então, quando você represa, o dom se estraga, tudo se estraga. Tudo que água represada apodrece, gente. Você tem que ser uma fonte, porque quando você dá, você se doa. Principalmente quando você se doa a Cristo. Eu digo sempre, você é um canal de bênção na terra. Eu não quero saber qual é a sua religião. Eu não quero saber, eu quero saber o que a Bíblia diz que você é. Então eu estou dizendo para você exatamente o que a Bíblia diz que você é. Você é um canal de bênção na terra, nunca esqueça disso. Nunca deixe alguém dizer que você é menos do que isso. Sabe? E a palavra de Deus nessa tarde vem te dizer o seguinte, que Deus, ele quer mais intimidade, ele quer mais aproximação, você está dentro de um processo.
Um processo aonde você vem passando por vários problemas. E muitas vezes são todos de uma vez só. Muitas vezes você diz, eu não estou aguentando mais. O que é que está acontecendo? Como é que eu entro numa situação dessa? Tantas pessoas que fazem isso, fazem aquilo e vivem bem. E eu estou passando por esse processo. Escuta uma coisa. Cada pessoa tem uma história particular. E cada pessoa também tem um processo particular. O seu processo é particular. É entre você e Deus. O seu processo está te preparando para um propósito. E na hora certa tudo vai fazer sentido. Você vai entender verdadeiramente o porquê de Deus. Você vai entender sinceramente o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo. Porque você passou por determinadas humilhações. Vitória quer dizer que Deus quis que eu passasse por isso? Não. Deus não quis. Mas Deus transforma até o mal em bênção. Glória a Deus. Se acessar acontecendo porque você está. José Bezerra. Eu não entendi bem, José, mas amém, glória a Deus. Eu entendi uma parte, não vou explicar tudo porque eu não entendi tudo. Mas amém pelo comentário. Gente, comenta o máximo que vocês puderem, pede oração, participa da live, curte essa live em nome de Jesus. Tem sempre 9 pessoas aqui, 8. Então, se você começar a curtir, daqui a pouco nós estamos com 40, 50 pessoas nessa live. Em nome de Jesus, eu te peço, pelo amor de Deus, se você puder, não para não, curte a live, tá? Me ajuda, porque essa parte é sua. Eu não posso fazer. A palavra de Deus diz que a gente receba a oferta daqueles que têm um coração voluntário. Porque aquele que tem um coração voluntário verdadeiramente é o que são abençoados. Não pede desculpa não, José, isso acontece. Olha, existem muitos vídeos meus que quando eu escrevo uma coisa sai outra. Às vezes o próprio corretor complica o que a gente vai falar, não é isso? Fique à vontade para comentar o que você queria dizer ou repete aí e conserta a palavra que saiu errada. Isso acontece. E acontece muito aqui na live, acredite. Eu gosto que vocês participem, que vocês citem passagem da Bíblia, porque às vezes quem está assistindo não lê a Bíblia. Então, se tem alguém aqui que lê a Bíblia, cite as passagens que eu estou citando, para que as pessoas verdadeiramente saibam que está lá, que não é a minha palavra. A palavra de Deus diz para os discípulos, olha, vocês vão ficar todos juntos, se reúnam aqui em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. E Jerusalém, ela é uma simbologia de terra santa, tá? Então, essa terra santa, justamente, é esse interior, é esse templo do Espírito Santo aqui, ó, que sou eu, o templo do Espírito Santo é você. E eu, como pastora, hoje venho ministrar essa profecia na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser usado para livrar essa pessoa da tua família das drogas. Você vai ser usado porque dentro da tua família vai haver um tremendal, um movimento. Deus, ele é Deus de movimento, ele não é Deus estático. Ele tem mão e toca, ele tem pé e anda, ele tem boca e fala. E o que eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, receba, toma posse da vitória, porque Deus verdadeiramente é contigo neste lugar. Eu profetizo na tua vida agora que a partir de hoje você vai receber os dons de milagres. Você vai receber os dons aos quais você
precisa para exercer o seu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. O teu propósito aqui na terra é grandioso. Deus, ele não investiu pouco em você. Ele investiu o seu próprio filho, a sua própria vida, para que hoje você pudesse fazer a escolha do bom, do justo e do belo. Eu não estou falando em religião, gente. Essa Bíblia aqui não é dos evangélicos, ela é sua também. Esse chamado não é para uma ou duas pessoas, é para você também. E eu acredito que você é um chamado. Você é alguém que Deus está preparando. Talvez você esteja passando por tantas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, você ainda está aí porque Deus permite, porque Deus é contigo, porque Deus tem caminhado com você, porque grande tem sido os livramentos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Deus, ele tem feito algo grande. Você verdadeiramente poderia não estar mais nesse lugar, mas o Senhor, ele tem te sustentado, ele tem te abençoado. Porque muitos são os que tramam contra ti. Mas nessa tarde o Senhor está quebrando. Nesta tarde o Senhor está dando vitória. Nesta tarde o Senhor está falando com você. Nesta tarde o Senhor está abrindo o portal do milagre e te dizendo: filho meu, entra por este portal. Porque Deus, ele quer te relocar, ele quer te levar para uma terra, tirar da terra de Lodebar, que significa terra de esquecimento, e te levar para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! E é assim que vai acontecer na sua vida. Você vai viver numa terra ampla, larga, que mana leite e mel. E essa terra começa aqui. Ela começa aqui, em nome de Jesus, acredite. Deixa eu ver o nome dessa pessoa que entrou agora. O Zé. Seja bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo, José. Márcia Delgado entrou. Sandrinha, eu acho que é Sandri, entrou 2025. Seja bem-vinda, minha querida, a essa live, em nome de Jesus. Então você pode dizer a mim: Vitória, como é que se dá essa oração? Porque eles, os discípulos, se manteram reunidos. Existe um poder na congregação. A palavra de Deus diz que aonde duas ou mais. Então, quando tem pelo menos duas pessoas, existe ali uma reunião, uma congregação de pessoas. Pequena, mas existe. E é na congregação aonde Deus trabalha. E você pode dizer assim: Vitória, como se dá isso? Abre o leque, eu vou abrir. Você é o templo, você é a igreja. E dentro de você habita alguém chamado Espírito Santo. Deus habita dentro de você. E quando o mergulho é para dentro, você não está sozinha. Então, quando você mergulha para dentro, você se dá a Deus, você se doa a Deus, você se mantém em busca dele, na presença dele, fazendo a vontade dele. Escute, não perca tempo. Ame as pessoas, goste das coisas, adore só a Deus. Aleluia, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe com que muitas pessoas sejam atingidas de surpresa. Cresça em silêncio. Fique em silêncio, porque quando muitas vezes você vai comer, você não deve comer perto de quem tem fome. Vitória, o que você quer dizer com isso? Escute. Muitas vezes você quer beber do Espírito Santo, mas você está no lugar errado. Você já viu alguém que quer receber uma bênção de Deus no boteco, tomando cerveja, tomando uma cachaça?
se embriagando. Você já viu alguém que está querendo ter um encontro com Deus, uma mudança de vida, um crescimento, uma expansão de consciência? Digamos assim, ele está dentro de um ambiente que não convém, que não condiz com os princípios. Meu irmão, quebre regras. As regras você pode quebrar. Não quebre os princípios. Você quer uma oração em que área? Deixa eu ver o teu nome. Lu. 13:38, é isso, Lu? Estou muito angustiada. Lu, não sai daqui não sai dessa live não, tá? Eu vou fazer uma oração agora por você, mas eu vou dizer uma coisa a você. Antes de eu fazer essa oração, eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Respira pelo menos 3 vezes, uma respiração consciente. Respira, né, em 4 tempos. Respira tomando o ar durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Mantém 4 segundos e depois você inspira. Bota tudo para fora aos poucos. Bota tudo para dentro. Aos poucos, segura 4 e solta em 4. E respira em 4. Segura 4 e inspira em 4. Entendeu? E isso vai acalmar o teu lóbulo frontal. Eu sou terapeuta. Então, essa angústia se dá muito decorrente a traumas, a problemas que você passou, a muitas vezes decepções, um luto, problemas psicológicos, problemas espirituais, independente do que for, emocional e espiritual. Em nome de Jesus. Olha, você tem passado por uma batalha muito grande. E eu vou te dizer uma coisa, existe um lado espiritual relacionado a esse problema que você está passando, que tem uma origem de algo agora, mas tem uma origem de algo desde a tua infância. Então, ressignifique determinadas coisas que você passou na sua infância, porque Deus, Ele é Deus que transforma, Deus de restituição e de ressurreição. E Deus está te dizendo que Ele quer te ressuscitar de algo. Algo morreu dentro de você. Você precisa de ajuda, procura, se você tiver tão assim, procura uma ajuda psicológica, psiquiátrica, procura fazer terapia. Eu sou uma terapeuta. Se vocês quiserem entrar no meu contato, vai lá na minha bio, tem o meu contato, tá, gente? Entra aí no verdinho. Todas as lives eu salvo e coloco lá num grupo de mentoria que nós temos no verdinho. Você pode participar, tá? E eu dou essa mentoria tanto espiritual quanto emocional, porque eu também sou terapeuta e eu tenho prazer de fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho o maior orgulho de fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, gente. Olha, eu estava... Um período da minha vida eu orava, mas eu orava tanto, que eu fiquei com os meus joelhos machucados, porque eu tinha uma mania de orar ajoelhada. Até hoje eu gosto de orar de joelhos. Isso é uma intimidade minha de Deus. Mas aí eu machuquei e ficou uns calos, ficou uma calosidade, que quando eu vim notar já estava, sobressalente, já estava... alto, gente, o calo do meu joelho. Então eu tive que usar creme para ir afinando e tudo mais. E hoje quando eu vou orar, eu boto um travesseirinho, sabe?
Que Deus não é Deus de querer que ninguém fique com o seu corpo deformado, não. Mas como eu gosto de me manter em oração por mais tempo, o que é que acontecia? Muitas vezes eu adormecia orando. Eu adormecia orando, pegava no sono ali, e foi um dos períodos que eu mais orei na minha vida. Eu orava tanto, gente, que eu adormecia, e quando eu abri os olhos, o dia já tinha amanhecido. E nesta época eu sofri assim um violento, passei por um processo também muito violento. E enquanto mais eu orava, mais as coisas se complicavam, tanto dentro de mim quanto ao meu redor. E eu fiquei muito confusa com aquilo, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho orado tanto, e por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê agora, e vou fazer uma oração por você, tá, Lu? Eu sofri violência doméstica, eu sofri a violência da manipulação e do abuso psicológico, eu sofri a violência medicamentosa, eu fui drogada por muitos anos com remédios psicotrópicos e eu não sabia. Eu não sabia, mas eu estava orando, eu sabia que existia alguma coisa errada, eu não conseguia abraçar meus filhos. Nessa época, os meus filhos também já tinham iniciado a usar droga. E eu comecei a orar, buscar com toda a força do meu coração. E muitas vezes, o que está nos atrapalhando, muitas vezes, é a pessoa que está do nosso lado. Porque enquanto você não fechar determinados ciclos na tua vida, Deus não te abençoa. Enquanto você estiver nessa codependência emocional, Deus não vai te abençoar. Mas, Vitória, você sabe que quando nós somos codependentes emocional, nós precisamos de alguém que regule a nossa emoção, nós precisamos de tratamento, então busque. Busque, porque a palavra de Deus diz que nós devemos juntar a ciência, a paciência, a fé. Junte, Deus não condena a ciência, não. Você precisa fazer terapia, faça terapia, procure um psicólogo. Eu fui pro CAPS, gente. Eu não tenho a mínima vergonha de dizer não. Eu fui muito amada lá, cuidaram de mim. Eu cheguei a chorar daquele lugar, porque ninguém tinha cuidado de mim nunca daquele jeito. Eu vim de um lar abusivo. E você sabe que o narcisista, ele procura pessoas emocionalmente vulneráveis. E quando ele me encontrou, eu já vinha de uma bomba explosiva que foi o meu lar, a minha infância, a minha adolescência. E ele entrou no meio da família e gostou do que viu, porque, gente, era problemático demais. Graças a Deus, Deus já fez uma grande obra na minha família. Apesar que eu perdi 2 irmãos para o alcoolismo. Então, o que eu quero dizer para você é que se hoje eu estou aqui falando com você agora, é porque naquela época eu orei. E sabe o que foi que aconteceu nessa época? O meu ex-marido, naquela época, nós estávamos exatamente aqui dentro desse quarto. Eu moro na mesma casa. Eu tive que ressignificar tudo para conseguir conviver com tudo isso. Então ele trouxe uma bandeja com suco de maracujá, mas em uma das mãos havia um copo separado. O primeiro copo a ser entregue foi o meu. Então eu já estava tão desconfiada que eu estava sendo drogada por ele. Eu não queria acreditar, porque eu dizia, não é possível, é o meu esposo. É o meu esposo, eu já tenho mais de 20 anos de casamento, não é possível que uma coisa dessa esteja acontecendo comigo. E naquela época, gente, eu só escapei com vida, porque eu estava orando. A palavra de Deus diz, se alguma coisa mortífera te derem para beber, não te fará mal algum. Porque se Deus é contigo, até o veneno da panela, Deus ele neutraliza. Até a perseguição, Deus neutraliza. Sabe o que eu fiz com o suco? Eu dei o suco ao meu filho. Sabe quantos dias meu filho passou dormindo?
3 dias e meio, quase 4 dias, quase que eu enlouqueço dentro dessa casa, dentro desse mesmo quarto. Eu tinha uma cama de casal na época e uma cama de solteiro. Então estávamos todos assistindo o filme. O meu filho estava aqui com a sua esposa e o outro estava com os filhos. Deus tem me guardado até hoje. Glória a Deus, Lu. Então, tudo o que aconteceu, gente, foi que por pouco aquele menino não teve uma parada cardíaca, uma coisa pior, não aconteceu com ele. E hoje eu estou aqui, Vivinha da Silva, contando a minha história, porque eu não pude fugir do meu processo. Eu já tive muita vontade de fugir do processo, mas eu não pude fugir do processo porque Deus tinha um propósito maior. E agora eu estou aqui dando o meu testemunho para engrandecer a tua vida, para glorificar o nome de Jesus e glorificar o nome de Deus na tua vida e trazer cura, sara, restauração, restituição para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Porque Deus, Ele tem acampado o anjo, Ele tem te livrado, Ele tem te guardado. E se você chegou até aqui, é porque Deus é na tua vida. Aleluia. Vamos fazer uma oração pela vida espiritual e pela vida emocional de Lu e de cada um de nós, amém? Se você está aqui, não sai não, recebe a vitória em nome de Jesus. Deus, eu declaro agora, em nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa, uma bênção em nome de Jesus. Uma bênção de cura sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual. Deus, em nome de Jesus, entra com providência, vai naquele lugar, toca o coração daquela pessoa. O Senhor pode fazer o que é necessário ser feito. Deus nos fortalece, porque hoje nós estamos buscando que o Senhor venha abrir os portais dos dons espirituais, nos dê força para orar, para vencermos verdadeiramente toda a seta maligna. Eu já te agradeço, porque eu declaro que tudo que foi pedido já foi recebido. Receba a Lu, receba cada um de vocês que está entrando nessa live, receba a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu creio na cura, eu creio no poder, em nome de Jesus. Eu sei que tem um propósito, tudo que estou passando. Amém, eu recebo e creio na minha cura da alma. Eu tenho tanto temor a ti, Pai. Glória a Deus. Por nada, Lu, eu que agradeço, minha querida, você está aqui. Eu agradeço a cada um de vocês. Gente, é como eu estava dizendo. Enquanto mais você ora, mais poder você tem. Se você ora pouco, você tem pouco poder. Vitória, que história é essa de poder? Você pode chamar de magia, tudo bem, de axé, de energia. Eu chamo de poder de Deus. Mas eu não estou falando em religião e nem em nomenclatura de igreja, nem nada disso. Eu estou falando em algo muito maior, que significa a obra que Deus quer fazer através de você na terra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado todos os dias da tua vida. Que o nome de Jesus seja exaltado todos os dias. Dália, seja bem-vinda, Lu, em nome de Jesus. Gente, eu peço a vocês, em nome de Jesus, que curtam essa live. Curte essa live. Você que conhece alguém que está passando por lutas, que está passando por um processo de perseguição espiritual. Muitas vezes tem pessoas que nós não estamos vendo, mas a luta espiritual na vida daquela pessoa às vezes está sendo tão tremenda, meu irmão. As energias são tão densas, são tantas perturbações, sabe? Tantos espíritos malignos, perversos, que muitas vezes entram dentro da família para destruir, para aniquilar,
para deixar uma marca em cada ser dentro daquela casa, para que haja verdadeiramente desequilíbrio, porque o inimigo ele trabalha no desequilíbrio emocional, ele trabalha no desequilíbrio psicológico, ele trabalha no desequilíbrio espiritual, porque se você tiver em desequilíbrio espiritual, você já perdeu. Adi, seja bem-vindo, Adi Félix, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Andréia, seja bem-vinda, Andréia, que Deus te abençoe. 150k nessa live hoje, curta essa live, não para não. Não para não, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus vai te pegar nessa live hoje, eu creio. Vai preparar uma situação na tua vida, o Senhor, para te tirar desse ciclo. Deus, ele vai usar de um mecanismo. Gente, Deus é tão maravilhoso que meu filho não morreu. Mas verdadeiramente eu tirei a dúvida que eu estava sendo drogada diariamente dentro da minha própria casa pelo meu próprio marido. Então, e os meus filhos, eu já tinha conversado isso com eles. Eles já estavam de maior e já eram casados nessa época. E eles não queriam acreditar. Então, foi como se com uma paulada só, 2 coelhos tivessem morrido. Os meus filhos passaram a escutar o que eu estava falando e, ao mesmo tempo, eu saí daquela dissonância cognitiva terrível. Não de imediato, mas alguns anos depois eu ainda permaneci nesse relacionamento tóxico, doentio durante 8 anos, mesmo depois de saber. Sabe, ao todo foram 34 anos, eu só consegui me libertar daquela criatura há 2 anos atrás. E tudo que eu estou dizendo a você, eu só consegui vencer por causa da oração. A oração, ela abre portais. A oração, ela é magia. É a magia. Eu estava numa fila e, de repente, uma criança se aproximou de mim. Ela ficou olhando para mim e eu pisquei para ela. Ela sorriu e disse: "Você sabia que Jesus é mágico?" E eu disse: "É mesmo?" Ela disse: "É. Ele ressuscita pessoas." Eu achei tão engraçado a maneira que aquela menina tinha olhado para a situação. Eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Então você pode dizer que é magia, eu posso dizer que é milagre, o outro pode dizer que é um axé, o outro pode dizer que é uma energia, e tudo é energia, e o Espírito é energia, e Deus é energia, você é energia, o universo é energia, e o todo, e tudo contém dentro de Deus. E você pode ser a igreja. Deus habita dentro de você. Rosa de Saron, seja bem-vinda, Rosa de Saron. Que lindo, parabéns. Deus habita dentro de você. Então, quando você desce e se ajoelha, portais são abertos diante de você. Quando você começa a fazer o sacrifício de oração, ou você pode sentar em posição de lótus, não tem problema, eu gosto disso. Eu sou uma pastora não convencional. Eu quebro regras, eu não gosto de quebrar os princípios. Eu acho que tudo que é feito com amor é lícito. Eu me sinto bem quando eu me sento em posição de meditação. Eu não acho nada demais. Então, eu quero que você saiba que a palavra de Deus nessa tarde é direto para a tua vida. Deus, ele quer te fazer um gigante pisando sobre a terra. Porque, na verdade, o gigante não era o gigante era Davi. O gigante não é quem ataca. O gigante é quem tem a ação a partir do Espírito. E Davi, ele disse: "Venha com as suas armas que eu irei a você com o meu Deus." Quem é você, seu incircunciso?
para desafiar o povo de Israel. Então eu estou dizendo, quem são todas essas lutas na tua vida, esses espíritos, esses ataques espirituais, quem são eles diante de Deus? Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa nessa live. Eu gosto sempre de ensinar receitas espirituais. Olha aqui, Rosa de Saron, muito obrigada, que Deus te abençoe. Vamos botar 250k nessa live hoje. Manda uma rosquinha, ativa o Rétima. A minha meta hoje são 5 rosquinhas e ativar a meta, o Rétima 3 vezes. Eu não sei se já conseguimos ativar a meta do Rétima, mas eu não recebi nenhuma rosquinha ainda. Vitória, hoje você frequenta alguma igreja? Eu estou desengrejada. Eu visito algumas igrejas, mas eu não estou frequentando assiduamente e não estou ministrando em igreja nenhuma. Eu hoje sou uma pastora da internet, mas eu não abro mão do meu ministério de maneira alguma. Eu recebo muitas vezes convite para ir aqui e ali, mas eu tenho evitado também, porque às vezes eu falo coisas que eles não gostam quando eu prego. Eu não acredito que Deus deixou a mulher para ser submissa a homem algum. Deus não é louco de deixar uma mulher nas mãos de um homem. A palavra de Deus diz que nós não devemos confiar nos homens, que o homem que confia no homem é louco. E você pode dizer, está escrito na Bíblia. Isso não quer dizer que foi essa palavra que era para estar lá. A Bíblia foi alterada, acredite nisso. O sentido da palavra ali deveria ser amor e não submissão. Eu não aceito que um Deus de amor vai deixar alguém submisso nas mãos de outra pessoa. A mulher deve amor, deve respeito e honra ao seu esposo e ele ao mesmo tempo. E os dois devem seguir lado a lado, ombro a ombro, de igual para igual. Faz bem a todos que te seguem. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Jesus ama você. Sabe, deixa eu te contar uma coisa, tu não vai acreditar. Diná Ramos. Diná, essa semana eu estava conversando com um presbítero. E nós estávamos conversando sobre isso aqui. E ele disse para mim, Vitória, eu sei de tudo isso. Ele faz parte de uma igreja muito grande, muito conhecida aqui na minha comunidade, aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. Lúcia, seja bem-vinda. Diná, muito obrigado pelos comentários. Lúcia, obrigada por estar curtindo a live. E ele disse para mim, eu escolho as pessoas com as quais eu vou conversar sobre essas coisas. Mas na minha igreja eu não posso falar sobre isso. Então, eu sou uma evangélica que acredito na espiritualidade, tem jeito. E pode acreditar, os evangélicos não me suportam, a maioria deles. Mas eu não vou deixar de ser evangélica por causa de um punhado de pessoas que se levantaram contra mim e que se dizem que são santos ou que são melhores do que eu. Você tem muito que pagar muito alto para ser quem verdadeiramente você é. Então você é excluído, você é isolado, você é apedrejado e você é rejeitado. Jesus também foi. Eu não vou mentir a vocês. Aonde eu estou hoje, eu não encontro uma igreja para congregar. E a maioria deles não me aceitam, porque eu não aceito determinadas coisas dentro da igreja evangélica. Eu não estou falando mal da igreja. Eu estou dizendo que eu apenas
acredito que os líderes evangélicos precisam falar a verdade, precisam tirar o véu do rosto das pessoas. Não é você sair da sua casa para ir procurar um templo. É a sua intimidade com Deus. Vitória, você é contra o templo? Não, eu não sou contra nenhum templo de nenhuma religião. Eu sou contra as pessoas que se dizem líderes e que querem determinar até quantos dias você vai congregar. Diná Ramos, algo diferente estou sentindo, apesar do meu corpo estar inteiro tremendo. Sinto Deus. Glória a Deus, Lu. Eu não acredito, Lu, que Deus nos deixou aqui para sermos submissas a um homem, e principalmente a homens meninos que nem cresceram, porque 90% do ser humano não cresceu ainda para ser humano. Nós temos que iluminarmos a terra e humanizarmos a humanidade. A humanidade precisa ser humanizada, porque 90% de humanidade não tem nada. E você pode dizer: Lúcia, é isso mesmo, fala mesmo. É verdade, Lúcia. E você veja que as pessoas que saem da igreja é tida como as pessoas que se afastaram. É mentira. As pessoas muitas vezes que estão desigrejadas, elas tiveram coragem de falar a verdade e finalmente elas foram excluídas. Existe um preço a ser pago se você quer ser verdadeiramente você. Você quer ser original. Eu não quero me explicar e nem me esconder por debaixo de máscara alguma. Não se esconda. Seja quem você é. Adore a Deus com o seu espírito e a sua verdade. Mas em nome de Jesus, independente da sua religião, leia a Bíblia. O Evangelho de Jesus é como as leis universais. Essas são as verdadeiras leis universais, sabe? Está aqui todas as leis. A lei do retorno, a lei da atração, está tudo aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: que se você crê, tudo que você crê, você pode trazer ao presente, você pode trazer à existência o que ainda não existe. A tua oração é portal. Então, em nome de Jesus, deixa Deus abrir esse portal na tua vida, escancarar a tua vida, deixa Deus te dar vitória, porque a oração, ela apressa, ela acelera o processo. Meu irmão, a oração, ela promove um salto quântico na sua vida. A oração, a terapia, o cuidado com você, a busca do Espírito Santo. Então estavam todos os discípulos reunidos ali em Jerusalém. Todos estavam lá orando. Quantos de nós agora estamos aqui nessa live? Quantos de nós agora estamos em nossas casas assistindo uma live como essa? Porque nós somos estranhos, esquisitos para algumas pessoas. Você quebrou algumas regras, então eles fizeram com você o que fizeram com Jesus. Eles estão tentando te matar. Entenda, não tem problema em quebrar regras. Jesus quebrou muitas, ele só não quebrou os princípios. Jesus curou um homem da mão ressequida no sábado. Então eles disseram que Jesus ele estava errado e que era pecado porque o sábado é o santo dia do Senhor. É o santo do descanso, o sétimo dia. O sábado é o dia do Senhor. Então Jesus não podia curar aquele homem. E Jesus disse: no dia de sábado, vocês dão bebida e água e comida aos seus animais. Se o animal seu cair dentro de uma vala, você vai se esforçar para tirá-lo de lá. E por que não tirar o sofrimento de uma alma que está sofrendo em angústia?
Eles diziam que Jesus era usado pelo boi Zebu, pelo próprio demônio. Eles diziam que Jesus não era filho de Deus. E eles também perseguiram Jesus até finalmente conseguir matá-lo. E tudo que eu quero dizer para você nessa tarde é que não vai ser diferente com você se você resolver ser quem você é. Quem você verdadeiramente é. Você vai ter que pagar um preço, mas tem algo maravilhoso. Ninguém te para. Ninguém para você. Quando você verdadeiramente dá lugar a Deus, deixa Deus operar, você faz, você diz, você avança com Cristo. Sabe, ontem eu fiquei muito emocionada aqui, a live toda, Deus trabalhou de uma maneira tremenda e hoje não está sendo diferente, porque eu sei que Deus está falando e incomodando pessoas aqui. Você está sentindo algo que você nunca sentiu. Mas Deus está te preparando para você ver algo que você nunca viu. Se prepare, porque vem coisas grandes por aí. Não se deixe abalar, porque também vem algumas coisas desagradáveis. Porque muitos ciclos serão quebrados. Deus ele vai quebrar correntes que te aprisionam. A palavra de Deus está dizendo, desça para me buscar na casa do oleiro. Deus quer ter um encontro com você, em particular, de uma maneira muito especial. Então, como é que se faz isso, Vitória? Exerça a sua espiritualidade todos os dias, em nome de Jesus. Independente de pastor, meu irmão, independente da igreja, exerça a sua espiritualidade. Como é que se faz isso? Tome seu banho de limpeza. Eu tomo banho de limpeza. Vitória, tu é evangélica e toma banho de limpeza? Eu tomo. Eu boto o vinho da Santa Ceia, sabe? Que representa o sangue de Cristo. E aquele sangue de Cristo, aqui na palavra de Deus, diz que é para a salvação do espírito. Então eu tomo meu banho de limpeza com o óleo ungido da igreja. Eu unjo os portais da minha casa. Eu declaro em nome de Jesus, profetizo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre mim, sobre a minha família. E Deus opera. Porque se Deus não for para ele operar, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu vou dizer uma coisa a você, não é bom que a pessoa persiga a igreja, porque a igreja é você, e ai de quem persegue a igreja. A igreja tem um dono, meu irmão. A igreja, ela tem um dono, você tem um dono, você tem um Deus que ele é tão relevante, ele é tão insubstituível, que muitas pessoas dizem que ele é o próprio universo. Ele não é o universo, mas ele o criou. E todo o universo contém nele. Você está dentro dele. Glória a Deus. Gente, curte essa live em nome de Jesus. Nós estamos com 5K.3. Mas nós podemos botar muito mais. Eu acho que não tem ainda 1 hora de live, não. Mais uma vez eu abri a minha live atrasada, mas graças a Deus eu consegui abrir. O que eu quero dizer para você é que entre a terra e o céu existem muitos mistérios. E existem muitos mistérios aqui. Sabe, pela madrugada Jesus orava. Pela madrugada Jesus buscava os milagres. Pela madrugada Jesus verdadeiramente ele descia na presença do Pai. E quando ele se levantava dali, ele operava milagres, ele ressuscitava mortos, ele dava vida a quem já tinha partido. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro tinha morrido há 4 dias. Então ele mandou que tirasse a pedra da tumba de Lázaro. E Lázaro já estava em decomposição. Ele estava fedendo.
Mas quando a tumba foi aberta, Jesus falou para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Então tiraram as ataduras de Lázaro e a sua pele estava como a pele de um bebê. E o que Deus está te dizendo nesta tarde é que Ele não vai usar você para tirar você do processo. Ele vai usar você, Ele vai usar o processo para lhe levar para o seu propósito. E o seu propósito é ressuscitar pessoas. Eu passei pelo abuso, gente. Eu sou terapeuta. Eu passei pelo abuso, eu quase morri, mas eu estou viva. E eu nunca mais vou deixar de dar o meu testemunho. Dê o seu. Dê o seu testemunho. Porque é muito engraçado quando o fato de você ter sofrido uma violência se transforma em um escândalo. Não é o fato de alguém ter feito uma violência, não é o fato da pessoa ter praticado a violência contra você. Você está nos apresentando pessoas as quais estão amordaçados. Gratidão. É verdade. É isso que acontece. Muitas vezes, Morena acaba de receber o selo de presenteadora número 1. Obrigada, Morena. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nalci, seja bem-vinda. Clinter, seja bem-vindo. Maria Damada, seja bem-vindo. Jana, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, se você não se ajoelhar, existem coisas que só você pode fazer por você. Quem pode se ajoelhar para orar por mim, a não ser eu mesma? Quem pode ter um relacionamento com Deus por mim? Eu não posso terceirizar o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu não posso te pedir para que você, dizer para você, olha, ora por mim, olha, nós devemos interceder uns pelos outros e isso é bíblico. O que eu estou falando é no seu relacionamento com Deus. Quando você verdadeiramente se apega a Ele, de modo a ter um relacionamento renovado com Ele. José Bezerra, Jesus, você passa a ter um relacionamento com Deus. Gratidão, meu amor, gratidão mesmo. Pessoas as quais estão amordaçados. Gratidão. Gratidão por você estar aqui fortalecendo. Morena acaba de receber o selo de presenteador número 1. Obrigada, Morena. Pedro, Augusto. Deus, não pare, não cesse sua oração. Vitória, eu medito. Continue meditando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e as duas coisas são a mesma. Porque quem medita ouve a voz de Deus. E quem ora apenas está conversando com Ele. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Entre meditar e orar, eu acho que a meditação, ela é especial porque você está ali só recebendo. Você fica como o observador. Você está ali para receber. E então, Deus te enche de uma maneira extraordinária. E nós que estamos orando, é a mesma coisa, sabe? É algo muito profundo, é algo que verdadeiramente tem que ser eu e você. É algo que só você pode experimentar, só você pode fazer. Porque quando Deus entra no negócio, Ele deixa uma marca, Ele faz a diferença, Ele verdadeiramente toca pessoas, Ele traz pessoas, Ele renova pessoas só para trazê-las até você. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Deus vai usar pessoas para vir até você,
Mantenha-se na porta, mantenha-se na sua verdade, porque só a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, oração não é uma coisa para o crente praticar. O crente evangélico da igreja evangélica é para todos vocês. Eu só quero que você me dê uma chance. Escuta essa palavra, leva ela para a sua vida, porque esta palavra é a palavra viva e eficaz. Esta palavra é viva e eficaz para tirar você dessa situação. E muitas vezes você tem tempo para tudo. Você não tem tempo de sentar um pouco, abrir a Bíblia e dizer: Deus, fala comigo agora. Não tenha medo, porque quando Deus se aproximar de você, aleluia, Ele vai tirar você do seu cativeiro. Ele vai mudar essa situação. Ele vai tirar você de dentro desse processo de humilhação, de perseguição, desse processo de escassez, desse processo de sofrimento, de choro. Deus, Ele está falando contigo e Ele vai abrir portas extraordinárias e fazer coisas extraordinárias. Então, todos os discípulos estavam ali. Eles se reuniram em Jerusalém e começaram a orar. E de repente, dentro da casa que eles estavam reunidos orando, deu um forte vento e várias línguas de fogo pousaram, cada uma língua na cabeça de cada pessoa, uma língua de fogo diferente. Então aquelas pessoas começaram a receber os dons do Espírito Santo, falar em línguas, e as pessoas disseram: eles estão embriagados. Foi o que disseram, com um movimento de santidade, de santificação, de separação, que aquelas pessoas estavam apenas embriagadas, mas elas estavam embriagadas com o Espírito Santo de Deus, aleluia, e esse mesmo Espírito está te tocando agora, está te buscando agora, esse mesmo Espírito está visitando pessoas na tua família, pessoas dependentes químicos, pessoas que precisam de oração, pessoas que estão verdadeiramente passando por processos impossíveis para você e para mim. Mas para Deus não existe impossível. Deus quer usar você para ressuscitar pessoas. John, seja bem-vindo, John. Que Deus te abençoe. Inês, seja bem-vinda, Inês. Eu vou dizer uma coisa a você. As pessoas muitas vezes não recebem porque elas têm medo de pessoas. Eu não estou dizendo a você para você fazer algo ilícito. Eu estou dizendo que você seja original. Que você seja sincero com Deus. Que você verdadeiramente desça para buscar algo mais profundo, no nível mais profundo. Para que você verdadeiramente faça impactação. Você vai impactar. Você vai chocar esse sistema. Vamos iluminar o mundo. Gente, eu tenho uma hashtag vamos iluminar o mundo. Para quê, Vitória? Para nós colocarmos dentro de cada sala de aula um professor responsável pela matéria autoconhecimento. Para que o teu filho e o meu, porque o autoconhecimento ele é espiritual também. Mas ele também vem dos ensinamentos, das ciências, da neurociência, da psicologia, da psiquiatria. Então, existem pessoas preparadas para orientar um jovem, uma psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, dentro de uma sala de aula, ensinando essas pessoas o que é o abuso, o que é um narcisista, quais são os padrões de comportamento deles, como eles conseguem sugar você espiritualmente. Eu estou falando de coisas que são mistério para você. Essas pessoas são espíritos sugadores de energia. Eles são ladrões espirituais. Eles querem roubar e eles se alimentam do teu choro, do teu sofrimento, da tua angústia. Você não tem ideia
De quanto uma pessoa que muitas vezes está passando por uma síndrome de pânico, por uma depressão, muitas vezes essas pessoas sofrem a violência da pessoa dizer assim, olha, fulano está endemoniado, porque tem uma depressão, gente. Fulano está endemoniado. Mas eu já vi muita gente morrer de câncer através de uma macumba feita numa encruzilhada. E você duvida das coisas do Espírito, porque é aqui na Bíblia onde Deus vem nos revelar sobre espíritos imundos, sobre o próprio Satanás. É aqui nesta Bíblia onde Deus vem ensinar você a fazer milagre. É aqui nessa Bíblia onde Deus vai orientar você a não sentar na mesa dos escarnecedores. É aqui nessa Bíblia onde Deus vai te ensinar a fazer milagres. É aqui nessa Bíblia que está a lei da atração, que está a verdadeira riqueza e os verdadeiros valores. E é o que Deus quer fazer na tua vida nesta tarde. Tome posse em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, tome posse, receba. Glorifique a Deus, exalte a Deus, deixa Deus tocar você, porque Deus ele está entrando com cura, com restauração dentro da tua vida. Deus ele está visitando o ambiente de trabalho de alguém nessa tarde, nessa live. Nesse exato momento, Deus ele está visitando o teu ambiente de trabalho e o Senhor está dizendo a você, te aquieta, porque eu sou o teu Deus, eu conheço o teu profundo. Deus, ele conhece, ele sabe o que está fazendo. Deus está dizendo para você que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então não tenha medo, porque se Deus fizer, ele se responsabiliza pelos efeitos e pelos resultados. Aleluia. Deus é Deus. Glória a Deus, Lu, eu recebo. Eu recebo minha cara, minha cura. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Maria, Deus te abençoe, que todos essa live em nome de Jesus. Curte essa live. Manda um presentinho, porque aí nós conseguimos colocar mais pessoas aqui dentro para ouvir essa palavra em nome de Jesus. Eu não me aquieto enquanto eu não vim ver 40, 50 pessoas dentro dessa live, gente. Vamos embora, vamos proclamar o reino de Deus, a cura de Deus, a saída de Deus. Porque quando você se lança nos braços de Cristo, se imagine, feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e se imagine nos braços de Jesus. Se imagine recebendo esse abraço. Se imagine Deus, ele acalmando a tempestade, tirando do teu coração essa angústia. Deixa Deus tocar você de dentro para fora, porque ele é como uma espada. Ele corta ossos, medulas, ele visita até o teu sangue. Compartilhou a live Vitória Progresso. Sou eu, gente, Vitória Progresso. Ia ler uma coisa pensando que era outra. Luciana, seja bem-vinda. Luciana Borges, seja bem-vinda. Cleópatra, seja bem-vinda, minha cara. Que bom que você... Você pode dizer assim, Vitória, essa questão de poder eu não acredito. Isso me soa como um misticismo. Não importa como lhe soa. Eu não sei qual a força moveu Gandhi, mas eu tenho certeza que veio de Deus. Ele sozinho, sem colocar uma arma em punho, ele conseguiu libertar a Índia. Sabe? Jesus Cristo, ele foi um divisor de águas do mundo. Quando ele veio aqui à Terra, ele mudou até os tempos. O calendário mudou. A igreja mudou, porque Deus não deixou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Religião é coisa do homem. Mas eu vou dizer uma coisa a você. A verdadeira espiritualidade é o partir do pão.
Boa noite, minha linda. Boa noite, Luciana. Gratidão, meu amor, que você... Hélio, seja bem-vindo, Hélio, em nome de Jesus. Luciana, boa noite para vocês. Glória a Deus. Compartilha. Curte essa live. Porque tudo que Deus precisa para fazer a obra na terra são de corações voluntários. Eu estudo, eu me preparo todos os dias para vir fazer essa obra aqui. Eu tenho o prazer de estar aqui falando da palavra de Deus. Eu tenho o prazer de estar aqui levando a palavra de Deus para você e dizendo para você, seja você mesmo, mesmo que você seja rejeitado. Porque Deus, ele veio para lavar o coração, para limpar, para lavar as tuas vestes e te fazer mais branco que a neve. As tuas vestes serão mais brancas que a neve. Acredite, todos nós pisamos na bola, todos nós temos os nossos segredinhos. Mas nem por isso Deus deixa de ouvir você e ouvir a mim. Faça um pacto com Ele agora. Eu não sei qual pacto você vai fazer, qual aliança você vai fazer com Deus agora. Você, nesse exato momento, pode sair daqui de posse de vitória. Você pode sair daqui uma pessoa transformada. Você pode levar, a partir de agora, uma mensagem, talvez, para alguém. Você coloca a bênção aqui, na palma da sua mão, e lança a bênção. Você pode alcançar alguém que está do outro lado do oceano. Você pode curar vidas, você pode curar lugares, você pode curar empresas. Você pode fazer a diferença dentro da sua comunidade, em nome de Jesus. Gente, a minha meta hoje são 5 biscoitos. Eu não recebi nenhum ainda, eu acho, não sei. Mas eu gostaria muito de bater essa meta hoje, gente. Se vocês puderem, me ajuda, tá? Não, gente, não é 5 biscoitos, não. Tá faltando... 5 biscoitos. 5 biscoitos. E 3 ativação do Hetman. Então, se você for entrando, vai ativando o Hetman, tá? Ativa o Hetman pra gente alcançar mais pessoas. Esse coraçãozinho aqui, ó. Esse coraçãozinho laranja aí vai chegando e vai ativando o Hetman. Vai chegando, vai ativando o Hetman. Vai curtindo, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes você está ocupada, está com as mãos ocupadas e não pode curtir. Eu sei que nem sempre nós estamos a favor do vento. Muitas vezes nós estamos remando contra a maré. Às vezes você está limpando, cozinhando, olhando a criança, tudo ao mesmo tempo. E nem porque é domingo nós deixamos de ser dona de casa, não é? Eu passei dessa fase já criei os filhos e os meus netos já estão crescendo e já estão crescidos. Já tenho um adolescente, mas em nome de Jesus, desça em oração pela sua família. Tem mistério nisso aí. Se você é mãe, se você é filha, se você é irmã, você tem um ministério. O primeiro ministério de uma pessoa é a sua própria família. Não tente levá-los com você, mas entregue-os na mão de Deus e comece a interceder por eles. Pela casa que você mora, pela empresa que você trabalha, pela rua que você mora, pelo bairro que você mora, pelo sistema político do país. Comece a fazer a diferença, porque não existe tantos Gandhis na vida. Quantas vezes no ano você acha que nasce um Gandhi? Oi, Flor. Oi, Luzia. Seja bem-vinda, minha... Machado, seja... Era tão bom que todos os dias nascesse um Gandhi, gente. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós nascemos assim. Nós nascemos puros, então as pessoas jogam um monte de poeira e essa poeira se torna o nosso ego. Esse ego nada mais é do que esse eu que está sentado aí dizendo que é você.
E tudo que eu quero lhe dizer é que se você começar a orar, você vai descobrir que você não é essa pessoa. Você não é uma pessoa compulsiva, alcoólatra, drogada. Você não é uma pessoa endividada. Você não é uma pessoa perdida, porque no reino de Deus não há escassez. Glória a Deus. Luzia acaba de receber o selo de presenteador número 1. Glória a Deus. Obrigada, Luzia. Deus te abençoe. Gente, que nome. Eva Maria. Eu não consegui ler, não. O nome anterior. Você está curtindo, minha amada. E tudo que eu quero lhe dizer é que você continue nesse mistério. Independente da sua oração, da sua religião. Se você costuma acordar às 4 da manhã, sabe, você não está acordando, você está sendo acordado. Existe algo espiritual também nesse horário extremamente poderoso. Nesse horário pela manhã, se você se dedicar das 3 até as 5 da manhã em oração, você vai ver algo primoroso começar a acontecer em sua vida. É extraordinário como a espiritualidade faz a sua expansão de consciência avançar. É como pulos quânticos que você dá todos os dias, um pulo quântico. E quando você chega no final do mês, você não é mais a mesma pessoa que iniciou o mês. Deus trabalha através da tua vida. E normal não querer sair muito. É normal. A pessoa, quando nós nos voltamos para dentro e quando nós começamos a absorver mais do Espírito Santo de Deus, mais dessa energia de separação, então as nossas prioridades mudam. Você começa a dar verdadeiramente importância a outras coisas. Eu prefiro ficar estudando no final de semana do que ir para qualquer lugar. Eu prefiro fazer a minha live. Eu prefiro eu não me agrada mais. E muitas vezes você se torna também solitário. Isso é verdade, eu hoje estudando. Parabéns, Luzia. Eu estudei o dia inteiro. Eu passei uma boa parte do dia estudando. Eu fui na casa do meu filho almoçar com ele, mas assistindo bons conteúdos. Isso é uma engenharia interior. Uma engenharia interior que tem começo, mas não tem fim. Seja cada dia um pouco melhor do que ontem, porque entenda, o seu crescimento é eterno, você não vai morrer. Ninguém morre, nós somos seres eternos. Nós vamos passar desse plano para outro local. Eu não sei, mas aqui na Bíblia fala sobre isso. Jesus está dizendo, eis que eu vou te preparar lugar. E se não fosse assim, eu não teria dito, na casa do meu pai há muitas moradas. Então acredite que existe nesse momento um local especial sendo preparado para você. Faça-se digno dele. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos deixar nossas bagagens aqui. Então, acredite, quebre os ciclos que for necessário quebrar. Não tenha medo. Eu tinha medo de ficar sozinha e fiquei. Eu tinha medo de ser rejeitada e fui. Eu tinha medo de ser quem eu sou agora. Mas agora eu tenho uma palavra para te dizer. Valeu a pena. E quando você tomar essa decisão, quando você tomar a decisão de começar a caminhar para ser luz, para brilhantar, para tirar pessoas, porque, Luzia, você está estudando, você está fazendo uma engenharia espiritual, você está retendo, você não é uma represa, você é um rio, você é uma fonte.
Hoje moro sozinha, fui rejeitada há 3 anos pelo ex-narcisista. Graças a Deus que ele saiu da tua vida. Você não perdeu nada, Luzia. Nada, nada mesmo, sabe? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essas pessoas, se você voltar e assistir vídeos meus anteriores, eu estava tão revoltada. Eu queria matar aquele cara. Mas Deus, ele foi passando um bálsamo no meu coração. E hoje tudo que eu sinto é... Eu não vou mentir, eu tenho muito nojo. Mas é com um misto de pena, de misericórdia. Eu sei que é um sentimento muito, mas eu tenho pena. Porque é uma pessoa... Eu não sou dependente emocional dele, ele é que é de mim. Eles são dependentes dos outros. Pedi só bens materiais, conquistando tudo novamente. Eu também, Luzia. Foram 20 anos de casada, eu 34. Eu era drogada todos os dias. No intuito dele ter o total controle sobre mim e você entende para que mais? Eu fui violentada por anos seguidos. Pelaquele homem. E agora eu estou aqui. Eu não perdi nada. Eu hoje vejo, e você também, Luzia, nós não perdemos nada. Todas as pedradas e as cacetadas que levamos daquele camarada, desses caras babacas, foi para nos fazer chegarmos até aqui. E eu vou dizer uma coisa, você está bem perto de Deus começar a te usar, de Deus fazer coisas através de você. Eu não sei se é através da tua religião, através do teu ministério, através do teu testemunho, dos teus vídeos, do teu conteúdo, mas Deus vai trabalhar através da tua vida e libertar muitas vidas, muitas almas. Eu vejo ex-drogados sendo hoje pastores, ministros, líderes, pessoas que verdadeiramente fazem a diferença na vida de outras pessoas, pessoas que salvam vidas, pessoas que fazem obras sociais monstruosas na terra. Aleluia! Pessoas que tocam e curam, pessoas que ressuscitam, pessoas que alimentam famílias, pessoas que multiplicam o pão e o peixe, pessoas que caminham com Deus lado a lado na terra. Assim será contigo. Deus, ele fará coisas diferentes com você, porque o propósito dele com você é diferente, é diferenciado. Tome posse. Tome posse do poder de Deus na sua vida, aleluia. Deus está fazendo, Deus está falando com você agora. Ele está dizendo para você, abra o seu coração, abra suas mãos, abra sua boca. Eu vou te encher, eu vou te usar como uma fonte de água viva para que vida sejam restauradas. Deus vai te usar, Deus vai exaltar a tua família, Deus vai tirar você desse lugar de vergonha. Deus está falando com várias pessoas agora nessa live, em nome de Jesus. Deus vai te tirar dessa terra de esquecimento. Deus vai mandar pessoas certas até você. Creia, acredite e tome posse. Em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está abençoando, o Senhor está curando, o Senhor está prosperando. Deus, ele quer dar, aleluia, uma bênção específica de prosperidade a alguém aqui essa tarde. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Recebe, Maria, recebe, Sabrina. Em nome de Jesus, Luzia, obrigada por estar com... Em nome de Jesus, Deus está te enchendo agora. Em nome de Jesus, faça esse pacto com Ele. Senhor, eu vou te buscar, eu vou me doar a Ti, eu vou me entregar a Ti. Aleluia. Não se preocupe, você pode tomar sua pizza
comer sua pizza, tomar seu refrigerante, fazer o seu churrasco, fazer sua academia, correr, jogar o seu futebol. Deus, Ele quer que você o celebre, cantando as músicas que você gosta, músicas que exalte o nome dEle. Ele quer te libertar de coisas que você já não quer mais, mas você não tem força para deixar. Deus está falando com você agora. Deus quer libertar pessoas na tua família que perderam a força. Existem pessoas morrendo diante de alguém. Você está vendo alguém morrendo diante de você. Aleluia, Deus está falando e Deus está te dizendo nessa tarde: quero eu te usar para tirar aqueles que estão lá do outro lado e trazer para o lado de cá. Deus quer iluminar o mundo através de você. Deus quer curar pessoas. Deus quer restaurar vidas. Deus está te enchendo. Receba agora essa unção dobrada do Espírito Santo. Receba agora essa unção de prosperidade. Deus, Ele está te abençoando. Mas quando você receber, volte aqui para dar o testemunho. Deus está falando com alguém aqui. Deus está abrindo uma porta especial para você ainda essa semana. Deus está abrindo uma porta financeira para você ainda essa semana. E Ele está dizendo: eu sou o Deus da tua salvação. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é contigo. Ele faz, Ele transforma, Ele quebra e faz de novo. Aleluia. Deus é Deus de quebrar e fazer de novo. Desça a casa do oleiro. Ele é o oleiro. Ele vai te fazer um vaso novo, porque Deus não trabalha com reciclagem. Deus não trabalha com material de segunda categoria. Ele faz tudo novo de novo. E as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: é ela mesmo? É ele mesmo? E Deus vai abrir a tua boca e você vai dizer: sou eu mesmo, de posse de vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém, Luzia. Santana, seja bem-vindo. Albert, seja bem-vindo. Em nome... Agora, muitas vezes você não está entendendo, mas você vai entender depois. Tudo que você está passando faz parte lá na frente. O que está fazendo você sofrer agora, o que está matando você agora, é o que vai te ressuscitar depois. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sabia que eu teria um testemunho desse para dar. Mas hoje eu dou meu testemunho todos os dias. Obrigada, Albert. Que Deus te abençoe. Linda Maria. Jacira, seja bem-vinda. Isabel, seja bem-vinda. Bete, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Diná, em nome... Está acampando anjos ao redor da tua casa, sabia? Porque alguém, em nome de Jesus, tentou te fazer mal. Eu tenho dito: ore pelo seu ambiente físico, pela casa que você mora. Ore, coloque sal grosso no portão. Vitória, tu é uma pastora e tu usa sal grosso? Uso. Eu estou falando de ciência agora. O sal grosso, ele é um cristal que anula as energias negativas. Coloca bem no teu portão lá. Uma vasilha com sal grosso. Olá, Deus te abençoe, Albert, seja bem-vindo. Edilene Alves, seja bem-vindo. Diná, seja bem-vindo. Unge a tua casa, toma teu banho de limpeza, ore a Deus, se mantenha na presença dEle, vá para a igreja. Eu não sei aonde você costuma se congregar, mas se você ainda tem algum local onde você se congrega, vá para a igreja. Vá para o centro, não sei onde você faz parte. Eu só peço a você que você me dê uma chance. Me dê uma chance de falar de Jesus para você. Eu creio, ontem minha carteira caiu. Orei a Deus e achei no dia seguinte. Glória a Deus. Aleluia.
estão do lado de fora da casa. Nossa! Ah, isso aí realmente é um milagre, porque com certeza você não ia encontrar se Deus não tivesse coberto ela com as suas asas. Não escrevo muito português. Não tem problema, Albert. Fique à vontade. Escreve da maneira que você souber, que você puder. O máximo que você comentar para mim é melhor. Eu gosto de interagir com vocês. É um milagre, sim. É um milagre, porque imagina tirar todos os documentos de novo e perder. Muitas vezes nós estamos com aquela quantia certa para pagar alguém. E eu acredito como foi a sua noite. Você é mexicano, que legal, México. Eu quero mandar um abraço para todo o México, para todos os mexicanos. Eu quero mandar um abraço para a Itália, para Portugal. Gente, aonde eu tenho seguidores e tenho clientes de terapia também. Angola. Jesus, isso, Jesus é maravilhoso, é verdade. Jesus é maravilhoso, Luzia da E Ele quer fazer o extraordinário acontecer através da tua vida e da minha também. Deus, Ele quer mudar o tempo, Ele quer mudar a situação e Ele está esperando você dar lugar. Cada um de nós, quando nos damos lugar, tudo muda. Você pode dizer, não, eu não vou conseguir. Mas se você der lugar, você vai ver a transformação começar. Você vai começar a descer em oração. Então amanhã você verá os sinais acontecer. Hoje você vai acordar, você vai orar um pouco mais, você vai fazer um selo, uma aliança, um pacto com Deus e de imediato você vai ver coisas extraordinárias acontecer em sua vida, porque Deus é Deus de providência. Boa tarde, Cleide. Boa noite, seja bem-vindo. Você vai ver coisas extraordinárias acontecer, sim. Você vai ver o projeto de Deus se desvendar diante dos seus olhos. Porque o que você pensa que é muito grande. Boa noite, amor. Boa noite, Albert. Seja bem-vindo sempre. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele faz maravilhas, Ele muda o tempo, Ele muda a situação, Ele troca você de lugar, Ele tira pessoas do alto, coloca embaixo, Ele tira o papel que está embaixo e coloca em cima. Eu vejo Deus assinando documento, eu vejo Deus nesse momento curando, eu vejo Deus nesse momento restabelecendo a tua vida sentimental e espiritual. Eu vejo Deus abençoando a tua vida financeira. Deus, Ele está transformando. Eu só quero que você acredite na transformação, porque muitas vezes ela não é linear. Muitas vezes vai ter hora que você vai acordar e você não vai ter vontade de levantar. Muitas vezes você vai acordar e você não vai estar com muita vontade de orar, mas ore mesmo sem querer. Porque quando você se aproxima de Deus, a presença dele é tão forte que ele faz com que todo o seu ser se acalme. Tudo muda de vibração. Então você vai para outro estágio espiritual. É como uma alquimia espiritual que acontece. E para você fazer essa alquimia espiritual, a transformação, isso mesmo, Albert, transformações, isso mesmo. Para você fazer essa transformação, esse milagre, essa alquimia espiritual, você precisa descer à casa do oleiro, entrar em oração, permanecer em oração. Eu digo todos os dias na minha live, não ore para sair. Não ore para sair de casa, meu irmão. Saia orando. Saia em relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Saia com Deus ao seu lado. Nunca saia sozinho. Não deixe ele em casa. Não deixe ele trancado sozinho e ore para sair. Não, convide-o para ir com você. Que é a oração que você fez para sair, seja uma continuidade da oração que você vai ter durante todo o dia. A transformação na tua vida. Eu abro essa live todos os dias.
Em nome de Jesus. Hoje eu abri mais tarde, mas eu abro a minha live geralmente entre 3, 4 horas da tarde. Nesse horário, no final da tarde. E eu vejo coisas acontecerem. Pessoas muitas vezes entram na caixa. Vitória, muito obrigada. A dor passou. Vitória, muito obrigada. E eu quero que vocês venham dar o testemunho de vocês aqui na live. Porque fortalece a muitos que não têm a oportunidade de assistir a live, porque muitas vezes estão trabalhando, muitas vezes não esteve no dia anterior, e quando você vem dar o seu testemunho, você fortalece o meu trabalho, o trabalho de Deus, e você fortalece a outras pessoas também. Obrigada, Sueli, obrigada, Geocona. Mulher, se eu falei errado, me perdoe. Cid, seja bem-vindo. Então, receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus. Receba o poder. Receba a restauração. Receba o milagre. Receba o fazer, o transformar. Receba, receba. Porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo que curou no passado. É o mesmo Deus. Ele curou no passado e continua curando hoje. Ele fez no passado e faz agora, fará amanhã, fará depois. E tudo que você precisa é dar lugar a Ele. Tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus. Se você ora muito, você tem muita oração. Eu vou ensinar algo da parte de Deus a vocês agora. Eu faço isso geralmente. Eu geralmente passo isso para os meus pacientes de terapia e eu cobro um valor para isso, mas eu vou lhe dar isso agora de graça. Deus me mantém de pé agora. Fica de pé, Albert. Eu sei que você veio de terras longínquas. Você tem uma história, você tem um propósito de vida. E Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Ele vai abrir a porta que você quer que se abra. Deus abre porta no deserto, faz shopping center no deserto e tudo dá certo, sabe? Aquelas pessoas caminharam no deserto durante 40 anos. As sandálias não se gastaram, as roupas não se rasgaram e eles chegaram a pés enxutos na terra prometida. E Deus tem te prometido paz. Receba dias de paz, transformação, aleluia. Deus está indo lá no lugar, Deus está visitando pessoas, aleluia. Oh, Candamanassúria, canta, Labraçúia. Grande, grande, grande é Deus, meu irmão, receba. Grande é Deus, Ele faz acontecer coisas grandes. Aonde você não pode ir, Deus está indo por você agora. Aonde você não pode fazer, Deus está fazendo por você agora. Aleluia. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Todos vocês, eu convido vocês amanhã. Gente, eu acho que amanhã eu posso abrir às 4, mas talvez às 3. Então, se vocês quiserem, vocês me buscam, porque todas as vezes que eu abro uma live, eu gravo um vídeo e boto no ar. Então, eu peço a vocês que republiquem a minha hashtag Vamos Iluminar o Mundo. Vamos verdadeiramente evitar que outras pessoas passem pelo que nós passamos, em nome de Jesus. Que Deus verdadeiramente venha fazer a obra. Eu hoje não paguei a minha meta, gente. Hoje eu não cumpri a meta, mas eu estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo e eu só tenho que agradecer a Deus por todo o mistério, por todo o milagre, por todo o livramento e pela ação e atitude de cada um de vocês de carinho. Sintam-se abraçados. Beijo de Vitória. Eu te amo em Cristo. Vamos iluminar o mundo com os nossos conteúdos, com as nossas orações, com a nossa coragem, porque Deus, Ele faz.
E Ele está falando com você agora. Dê lugar para que Deus te encha também. Beijo de Vitória, eu te amo em Cristo. Gente, a partir de amanhã, olha, 3h30, 4 horas, eu tô abrindo a live. Fica ligado amanhã, hein? Eu conto com vocês aqui, não me deixa sozinha, não.